Quanto tempo dura uma infiltração na coluna? Essa é uma pergunta bastante recorrente em pacientes que têm hérnia de disco lombar ou artrose da coluna lombar ou algum tipo de compressão de nervo da coluna. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês as diferentes formas de se fazer infiltração na coluna, quais são as suas principais indicações, ou seja, quando que nós acreditamos que a infiltração pode ser benéfica, quando que nós contraindicamos as infiltrações e, claro, quanto tempo que elas vão ajudar no tratamento, ou seja, o que esperar dos efeitos da infiltração. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. As infiltrações na coluna vertebral são um tipo de tratamento bastante utilizado, que nós consideramos uma ferramenta muito valiosa para tratar algumas condições da coluna, mas que, entretanto, como tudo na medicina, tem a sua indicação adequada. O que significa isso? A infiltração, primeiro, não serve para todos os casos, isso é claro, é natural. As infiltrações, por vezes, podem ser até prejudiciais em alguns casos, por isso elas são contraindicadas, ou seja, quando elas, além de não ajudarem, podem fazer mal, mas quando bem indicadas, bem executadas, elas podem sim ajudar os pacientes. E uma das perguntas que nós recebemos, né, como especialistas em coluna, é se esse tratamento vai ser paliativo, se é um tratamento mais duradouro, por quanto tempo ele vai funcionar no meu organismo. Então, em primeiro lugar, vou trazer alguns conceitos aqui do nome, da nomenclatura, né? Infiltração tem alguns sinônimos, né? As infiltrações também podem ser chamadas de bloqueios anestésicos. Então, talvez o seu médico tenha indicado um bloqueio para você, que na verdade é um tipo de infiltração, só muda a maneira como se chama o procedimento. Então, infiltração ou bloqueio nada mais é do que infiltrar medicamentos na coluna vertebral. Em geral, esses medicamentos são à base de corticoides, né, que é um tipo de medicação anti-inflamatória hormonal, corticoide, junto com um anestésico. Essa é uma combinação também utilizada em outras partes do corpo humano, feito por ortopedistas de outras áreas, por exemplo, no ombro ou no joelho, né, se fazem infiltrações de certa forma semelhantes. Muito bem, então quais seriam, né, as principais indicações para infiltração na coluna? Na minha opinião, né, existem duas principais indicações para infiltrações. A primeira delas é compressão de nervo aguda por hérnia de disco lombar. Tá? Então vamos supor que você nunca teve nenhum problema de coluna mais sério, ou se teve, nunca teve que ser submetido a nenhum tipo de intervenção, mas há algum tempo começou com uma dor irradiada para a perna e seu exame de imagem mostra lá uma hérnia de disco, comprimindo o nervo e com sintomas irradiados ali até o pé. Então, se você não tiver fraqueza motora, por exemplo, e o seu quadro for agudo, estiver nas primeiras semanas, né, você talvez seja candidato a uma infiltração na coluna. Né? E qual é a finalidade disso? Então, a gente tem que lembrar o que faz doer num caso desse, como eu mencionei aqui, de uma hérnia de disco. Então, primeiro, a hérnia, quando desloca lá a cartilagem, ela comprime o nervo. Então, a compressão mecânica causa dor. Mas também, a hora que a hérnia sai do lugar ali e está perto do nervo, existe uma reação inflamatória local que acaba agredindo o próprio nervo e piora essa dor. Então, nessa segunda causa, que é a causa mais inflamatória, o corticoide age muito bem e ajuda a melhorar a dor até que o seu organismo sozinho acabe puxando essa hérnia de volta, ela acaba reabsorvendo e você consegue passar o período crítico, que em geral gira em torno de 6 semanas, para que a história natural, né, o que significa isso? A gente menciona muito isso, a história natural, para que
o curso natural da hérnia de disco, que é de reabsorção na maioria das vezes, acabe acontecendo e que você passe menos dor possível durante esse período. Tá bom? Bom, hérnias muito antigas, né, se beneficiam de infiltrações? Nesse caso, menos, porque provavelmente já passou aquela fase inicial inflamatória, existe uma compressão mecânica de uma hérnia que não reabsorveu, por exemplo, e aí nesses casos a infiltração tem um efeito menos significativo. Então essa é uma indicação boa, né? Outro tipo de indicação adequada são casos, por exemplo, de dor lombar crônica, onde já foi feito diversos tipos de tratamento clínico e não está melhorando, né? Então fisioterapias, acupuntura, mudança de hábitos e não está melhorando. Então a infiltração de alguns pontos na coluna com a mesma solução pode trazer alívio. E aí nesse caso, o tempo de duração é muito variável, né? O que a gente percebe é que nesses casos de dor crônica lombar, frequentemente a melhora da dor se dá por algum tempo, que é o tempo do remédio estar ali, alguns meses, e nesse tempo pode-se aproveitar para melhorar o próprio tratamento com fisioterapia. Então imagine que você tem bastante dor na lombar e não consegue evoluir, não consegue deslanchar na fisioterapia, a infiltração vai te trazer alguns meses de conforto. Nesse meio tempo, a fisioterapia é melhorada, é estimulada, exercícios, e aí se espera que você consiga sair desse ciclo de dor crônica até mais pelo exercício do que pela infiltração. Isso é diferente do caso que eu mencionei antes da hérnia de disco, que a gente tem algumas semanas ali de fase crítica e a infiltração, às vezes uma única infiltração, faz com que você passe a fase crítica e quando ela melhora, o remédio é reabsorvido, já não tem mais a hérnia ali e a gente costuma dizer que é uma única infiltração que acaba resolvendo em definitivo aquele problema. Veja que são coisas diferentes, a infiltração para dor lombar crônica da infiltração para uma hérnia de disco aguda, porque são doenças diferentes e com histórias diferentes. E quando que eu não faço a infiltração? Quando que eu contraindico? Bom, em primeiro lugar, um paciente que clinicamente é um diabético descompensado e que não pode tolerar corticoide, provavelmente ou eu não faço a infiltração nele, ou a gente faz uma infiltração apenas com anestésico, por exemplo, que tem uma duração menor. Isso tem que ser discutido com o paciente se vale a pena fazer uma infiltração só com anestésico ou não fazer. Lembrando que infiltrações com anestésicos também podem ser feitos quando a gente está suspeitando de um problema na coluna. A ressonância não nos dá certeza absoluta, porque a ressonância com o exame físico algumas vezes gera dúvidas e o médico pode fazer então uma infiltração que nós chamamos de teste, uma infiltração só com anestésico que vai durar algumas horas e naquelas horas eu vou examinar o doente e ter certeza se é dali mesmo o meu problema e aí talvez eu faça uma cirurgia bem focal, bem localizada, que foi guiada por um bloqueio teste. Então, mais uma finalidade diferente de infiltração na coluna. Uma outra situação que eu não faço bloqueio é naquele paciente que tem a hérnia de disco, tem a compressão de nervo e já tem uma fraqueza motora. Esses casos são tratados com cirurgia e não são tratados conservadoramente. Então é uma outra contraindicação de um bloqueio. E casos de estenose do canal, então paciente que tem o canal bastante estreito, tem aquela claudicação neurogênica que anda um pouquinho, tem que sentar. Nesses casos a infiltração tem um efeito questionável, tá? E existem inclusive relatos de casos de piora neurológica, porque o aumento do volume do remédio dentro do canal, que já é estreito, acaba por apertar mais ainda o nervo e piorar o neurológico. Então eu evito infiltração em casos de estenose importante no canal lombar. Então esse era um vídeo para mostrar para vocês que o termo infiltração ou bloqueio tem diversas indicações, tem várias maneiras de ser feito. Eu nem entrei aqui no vídeo em como ele é feito, mas pode ser feito tanto com radioscopia, né? Geralmente é feita no centro cirúrgico ou na sala de intervenção pela equipe de radiologia, mas em resumo ela é feita ou com
com radioscopia, que é um tipo de raio-x em filme, né, feito no centro cirúrgico, ou com tomografia computadorizada. Nesses casos, em geral, o pessoal da radiologia por imagem que faz, mas o princípio é o mesmo, é colocar uma agulhinha pela pele e injetar remédio exatamente onde o problema está na coluna. Um abraço e até semana que vem.